Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os carros elétricos são vistos como uma novidade. Mas você sabia que há mais de 100 anos eles já chegaram a ter bastante sucesso? E que se não fosse um motor elétrico, talvez os carros a gasolina não tivessem conseguido tanto domínio no mercado. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jabuti Elétrico. Estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Este canal foi feito para falar sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. É feito pelo João Pedro, um estudante neurodiverso de 18 anos, e o pai dele o ajuda no projeto. O canal também testa várias ferramentas de inteligência artificial. Neste vídeo vamos contar a história dos carros elétricos. E se você acha que é uma história recente, você vai se surpreender. Quais foram as inovações e necessidades da sociedade que causaram a volta deles com força total? Na segunda metade do século XIX os carros estavam começando a ser desenvolvidos, e os veículos puxados por cavalos ainda eram a solução mais adotada. Havia uma corrida para encontrar tecnologias mais convenientes, e 3 alternativas estavam disputando a liderança. Os concorrentes eram os carros a vapor, os carros com motores de combustão interna a gasolina, e os carros elétricos. O primeiro carro a vapor foi criado em 1871, e a tecnologia foi se desenvolvendo até os anos 1920. A foto mostra um modelo de 1894, o Cederholm, que também foi o primeiro carro a se envolver em um acidente, na Suécia. Já o motor a combustão interna estava sendo desenvolvido desde os anos 1870. Em 1885, o primeiro carro foi apresentado e seu nome era Benz Motorwagen. A foto mostra uma versão de 1888 do modelo, que foi usado por Bertha Benz, esposa do inventor Carl Benz, para a primeira viagem de longa distância, um percurso de 106 km. E também em 1888, surgiu o primeiro carro elétrico no mercado. O Flokin Elektrowagen. O carro foi construído a partir de uma charrete, tinha apenas um cavalo de potência e podia chegar a apenas 15 km por hora. Nos Estados Unidos, em 1900, 40% dos carros vendidos eram movidos a vapor, 38% eram elétricos e apenas 22% movidos a gasolina. Você sabia disso? Na época, as 3 tecnologias tinham muitos problemas. Os carros a vapor precisavam transportar uma grande quantidade de água, e tinham que ser aquecidos por mais de meia hora depois de ligados. A gasolina ainda não era produzida em larga escala e não era acessível como é hoje. E dar a partida nos carros era uma operação complicada e perigosa, com o uso de uma manivela. Já os carros elétricos, eles eram caros, e o alcance das suas baterias era pequeno. Pouco a pouco, os carros a gasolina foram sendo melhorados, o combustível foi ficando mais barato, e esta tecnologia foi dominando o mercado. A ironia desta história é que uma das inovações que permitiu isso foi justamente o uso do motor de partida para substituir a manivela. Nada mais, nada menos do que um motor elétrico. Entre 1920 e 1960, os carros elétricos caíram no esquecimento, e só eram utilizados em situações bem especiais e pequenas distâncias, como por exemplo nos carrinhos de golfe. Mas a partir dos anos 1970, a sociedade pouco a pouco começou a se preocupar com a poluição gerada pelos carros e com o fato de que o petróleo é um recurso não renovável. Este período foi conhecido como a crise do petróleo, e foi nessa época que carros menores e mais econômicos começaram a ser preferidos. Nos anos 1990, o estado da Califórnia e vários países da Europa começaram a definir leis mais restritivas para a poluição dos carros. Os elétricos voltaram a ser pesquisados. Mas o problema a ser resolvido ainda era a quantidade de energia que uma bateria pode armazenar. Além do peso das baterias, e do seu custo ainda muito alto. Com o passar do tempo, novas tecnologias de baterias com maior densidade energética foram sendo desenvolvidas, e um dos primeiros carros elétricos desta fase foi o General Motors EV1, produzido entre 1996 e 1999. Nesta mesma época foi desenvolvida a tecnologia dos carros híbridos, e o Toyota Prius tem sido um grande sucesso desde então.
Os carros híbridos têm um motor elétrico e um motor a combustão, usando um ou outro de acordo com a necessidade, e uma pequena bateria. Esta bateria é carregada durante o uso, por exemplo em uma descida ou durante a frenagem. Com a evolução na tecnologia das baterias, o passo seguinte foi o desenvolvimento dos híbridos plug-in. Além de recuperar energia como fazem os híbridos, os plug-in também podem ser carregados por uma fonte de energia externa. Principalmente na Europa, estes carros passaram a ter bastante sucesso. Nos últimos 15 anos, as baterias passaram por uma enorme evolução, principalmente para atender às necessidades dos eletrônicos portáteis, como celulares e laptops. Foi quando o lítio passou a ser usado nas baterias. Então, surgiu a ideia de reunir muitas destas pequenas baterias em um conjunto suficiente para movimentar um carro, e a bateria assim formada tem uma densidade energética muito boa. Além disso, o aumento na produção das baterias fez com que seu custo caísse muito. Nos últimos anos, 3 fatores aumentaram o crescimento dos carros elétricos. O primeiro foi o compromisso de redução da emissão de CO2 que vários países assumiram. Isso os levou a incentivar o uso de carros elétricos e híbridos, que consomem menos energia, e que pode ser gerada a partir de fontes renováveis. O segundo fator foi o desenvolvimento de carros elétricos muito mais interessantes e de alta tecnologia, com a Tesla. Os carros elétricos anteriores eram lentos e sem graça. Agora, eles passavam a ser objetos de desejo. Então, outros fabricantes como BMW, Mercedes, Volvo e Porsche, também entraram na briga. Isso fez com que os carros elétricos ganhassem em qualidade e conquistassem uma imagem de alta tecnologia e sustentabilidade. E o terceiro fator foi a estratégia da China, que desejava desenvolver sua indústria automobilística. Sem tradição na produção de carros a combustão de qualidade, a saída que a China adotou foi incentivar sua indústria de carros elétricos. Isso tem acelerado a redução de preços das baterias e dos carros elétricos em todo o mundo. Atualmente, a venda de carros elétricos cresce muito, 50% de um ano para o outro, enquanto o mercado dos carros convencionais se reduz. No ano de 2023, o carro mais vendido no mundo foi um elétrico, o Tesla Model Y. É isso mesmo que você ouviu. Um modelo elétrico foi o carro mais vendido no mundo pela primeira vez, desbancando o multicampeão Toyota Corolla. E então, o que vocês acharam? Esperamos que tenham gostado do vídeo. Deem sua opinião nos comentários e sugiram novos assuntos. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e fiquem ligados nas novidades. Obrigado e até o próximo vídeo.